Como é visto pela espiritualidade a mãe ou o pai que abandona o filho ainda bebê? Pode ocorrer de se traçar um plano, como dissemos, não tem um determinismo. Temos todos nós, por mais que há um planejamento nosso e da espiritualidade, nós temos o nosso livre-arbítrio. E é isso que nos difere dos demais seres, né? Esse livre-arbítrio, nós podemos tomar o caminho que quisermos na nossa existência. Então, pode ser que aquele ser ali, o espírito ali encarnado, não tenha noção e o desejo dele seja dessa fuga, de abandonar ali o bebê, seja o pai abandonando com a mãe, seja ambos, seja a mãe abandonando com o pai ou os dois. O que ocorre é que nenhuma encarnação é perdida e certamente a espiritualidade irá recalcular ali o seu plano reencarnatório para aquele espírito que acabou de encarnar e terá um novo rumo, onde será encontrado ali corações amorosos que aceitarão essa missão de cuidar, amparar e conduzir aquele espírito no bom caminho. Em algum momento, aqueles pais que abandonaram essa missão irão ter o remorso, o arrependimento, e junto com o remorso e o arrependimento, é da lei que se tenha a reparação. Eles podem se arrepender ainda encarnado e será uma bênção de uma oportunidade para que eles possam acolher até mesmo outro espírito. Não precisa ser necessariamente aquele que abandonou, pois a espiritualidade dará um novo rumo e naquela mesma existência eles podem se redimir amparando o outro. Se não for nessa existência, numa próxima. E aí é recalculado o programa para que ele se redima com o tribunal da própria consciência. Tem uma historinha que é muito interessante. Conta-se que estava havendo muito duelo na região ali de Mahatma Gandhi. Aqueles adversários de um local com outro avançaram num vilarejo e naquela luta tal, um rapaz foi e assassinou uma criança. Passou a guerra, ele ficou com aquele remorso. Ele chegou até Mahatma Gandhi e disse: eu falhei terrivelmente, eu assassinei uma criança e isso me consome muito, não sei o que fazer, já pensei em tirar minha própria vida, não tem como eu me redimir. Então Mahatma Gandhi diz: tirar a própria vida não vai resolver nada, vai piorar. Certamente nesse duelo houve pais que faleceram e ficaram crianças órfãos. Escolha uma dessas crianças órfãos, adote em nome daquele espírito, daquela criança que você assassinou. E assim você estará equilibrando sua dívida com os céus. Então, muitas vezes, nós podemos nos redimir naquela mesma existência, naquela mesma encarnação. Um outro fato muito interessante, nesse planejamento reencarnatório, havia um casal que precisava se redimir com o espírito. Estava desencarnado, esse adversário no plano espiritual. Só que eles já tinham uma certa idade para que pudessem gerar os filhos por si mesmo, para que ela engravidasse. Então, veja que interessante. Próximo da sua residência, havia uma moça que no planejamento reencarnatório, ela viveria mais um ano e pouco. E a espiritualidade foi numa reunião, conversou com ela em desdobramento, essa moça que em 1 ano e meio ia desencarnar, para que ela aceitasse receber um espírito que não tinha nada a ver com ela, nenhum débito, nenhum ressarcimento. E por amor, ela aceitou. Essa criança nasceu e assim que nasceu, a família era próxima, ela chegou para aquele casal que precisava reaver seus débitos com aquele espírito, veio não através deles de forma biológica. Aquela moça veio e falou: eu tenho uma doença grave, vou desencarnar e eu gostaria que vocês cuidassem do meu filho. E entregou a criança para aquele casal. E eles mal podiam imaginar que estavam resgatando um débito, que não precisou deixar para uma outra existência. Naquela mesma existência ocorreu aquilo. Então, ao estudarmos a doutrina espírita, vamos tendo conhecimento dessas verdades espirituais com milhares de modos, milhares ao infinito de meios em que Deus, através dos benfeitores espirituais, tem mecanismos de nos auxiliar, de nos amparar, para que possamos ressarcir nossos débitos e evoluir. Às vezes, aquela dor que estamos sofrendo nessa existência, não compreendemos, mas é uma dor muito benéfica e salutar, que está fazendo com que nós estamos dando saltos muito grandes saltos não, porque a natureza não dá saltos, mas estamos alcançando graus evolutivos que demandariam muitos anos e estamos conseguindo numa única existência, sem dúvida através de dor, sofrimento, mas muito desses casos nós mesmos pedimos antes da encarnação. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita.
E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.